Olá, a questão da saúde mental e seus reflexos no campo da educação consiste em um dos temas mais importantes hoje em dia pela complexidade e celeridade que lhes cabem. Então, ter saúde mental é bem mais do que aspectos cognitivos compreendidos, mas sim uma abordagem que vê o sujeito de uma maneira global em suas dimensões emocional, física, psíquica e espiritual, respeitando-se então a qualidade de vida e o bem-estar dele. A partir disso, o impacto gerado dessas dimensões no indivíduo coloca num patamar tal que ele precisa desenvolver o autoconhecimento e que já se sabe pelos estudos científicos que se conhecer é o melhor caminho para uma vida de satisfação e sucesso. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela é um dos critérios que é levado em conta em ambientes corporativos e educacionais. Então, os reflexos da saúde mental no campo da educação acabam por ultrapassar o mero aprendizado e trazer à tona a discussão de como educar, o papel do professor e a escuta do aluno, sendo que eles são os atores que mais precisa ter essa escuta, muitas vezes repreendidos pelos próprios alunos e pelos pais. E aos professores, então, se observa uma sobrecarga muito grande de demandas nas suas metodologias, né, de aulas, e os próprios alunos o tempo inteiro desafiando-os de forma negativa. Então, há um estresse gerado por toda essa questão do adoecimento emocional do professor, quando ele não é afastado, né, do trabalho em nome da preservação da sua saúde. Então, muitas vezes os alunos chegam à escola, que a gente pode ver na escola pública, como o segundo núcleo de convivência social, depois da família, apresentando carências orgânicas e afetivas. E o que leva esses alunos a comportamentos agressivos e desrespeitosos, no sentido de chamarem atenção para si, como até um pedido de socorro. E a escola, então, ela não pode utilizar um tipo de educação bancária, que é aquele onde os alunos só recebem os conteúdos, né, de forma passiva, mas sim um local provocador, de senso crítico, de problematização, de conhecimento de valores humanos e éticos. Então, por isso que é importante que todos estejam preparados para conteúdos humanos, né? Professores, alunos e pais. E a gente sabe que a gente nunca teve uma sociedade de tanta possibilidade e opinião, né? Às vezes as opiniões são evasivas, críticas, destrutivas, outras construtivas, de qualquer ponto de vista, principalmente porque nós somos atravessados pelas redes sociais e que às vezes dá a ideia de uma terra sem lei, né, onde tudo pode e tudo pode acontecer e que virou o pano de fundo das relações atuais entre as pessoas. Então, nós vivemos hoje relações humanas pautadas pelas relações virtuais e que elas têm um poder de penetração muito grande no imaginário humano. E então, que mundo que a gente está vivendo nesse sentido da escola, da saúde mental, da internet, da geração mais jovem. Então, o mundo atual, de acordo com os estudiosos da sociologia e da psicologia, sugere um período de transição, ou seja, é um momento que há uma transformação de velhos paradigmas para uma consciência coletiva, né, de conceitos de tolerância, não julgamento, respeito pela diversidade e de pensamentos e comportamentos. Então, para avaliar isso, a gente sabe que muitas vezes os menos favorecidos, eles também vão ter dificuldade e
saber que a escola, como um núcleo de sabedoria, de conhecimento, de ética, de valores humanos, também é um local diverso em relação a gênero, status social, a raça, a deficiência, e que isso tudo abarca o imaginário do professor, no sentido de ele dar conta disso tudo para que a saúde mental dele também possa ser a melhor possível, né? Dentro de um pouco de realidade, né? Sem tanto imaginação em relação a isso. E principalmente porque os professores eles estão na linha de frente. São eles que despendem mais energia psíquica e física em relação a todas as temáticas. Então, o diálogo, a gente pensa que qual é a solução, né? Como resolver esse dilema entre saúde mental, a impacto dentro da escola. Muito importante o diálogo franco, que se encontra então como um instrumento de cooperação, conciliação e mediação, né, de conflitos, para que se possa tornar a escola um ambiente salutar, um ambiente em que as pessoas vivam felizes da melhor maneira possível e que exista uma estabilidade emocional entre os agentes escolares. E dialogar significa não apenas falar, né? Uma verborragia de ideias, mas sim colocar e falar sobre os sentimentos, né? Tão presentes e que são muito importantes para o amadurecimento psíquico das pessoas. Além disso, a escuta, né? Que também não é o simples e mero fato de se ouvir, mas escutar com a presença, né, com amor ao outro, no sentido de que se possa colocar no lugar da outra pessoa, né, de uma forma empática. Claro que a gente nunca vai conseguir estar totalmente no local da outra pessoa, porque a gente não vive a vida da outra pessoa, mas a gente se coloca à disposição e na presença das pessoas, porque essa é a forma mais natural, humana e de compaixão que o ser humano tem. Então, sem muitos julgamentos, né? Principalmente porque nós somos seres imperfeitos. Mas se nós começarmos a julgar todos e tudo, nós vamos adoecer, né? E sempre lembrando que à luz das interpretações há imperfeições. Quando a gente interpreta, a gente tenta colocar os nossos assuntos, as nossas ideias dentro de um esquema mental. E há sempre distorções em relação a isso. A gente tem que tentar evitar ao máximo através da cautela e o bom senso. Então, o diálogo ele permite um estreitamento de laços afetivos também, porque aproxima. Imaginem uma criança que vem de uma família desestruturada e que não tenha grandes recursos, ali, quando ela é escutada e abraçada, acolhida pelo professor ou diretor da escola, ou até por seus colegas, ele se sente pertencente àquele local, àquele território. E ele volta para casa muito mais feliz, né, muito mais carinhoso com seus pais e começa a reverberar esse impacto da escola dentro da família. E o que isso acaba gerando um redemoinho positivo para que a escola e a família estejam integradas. Isso é muito importante, porque nós, sem afeto, nós não somos nada. Nós não somos humanidade. Então,